Êxodo capítulo 31. E disse o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte, na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Nós estamos lendo aqui na Bíblia King James, atualizada, Bíblia de estudo. Veja só, aqui constata que toda a capacidade, toda a habilidade, inteligência, saber, bem como toda perícia ou força, toda perícia técnica ou força, tudo está na mão do Senhor Deus, para distribuir aos homens e mulheres conforme lhe apraz. A inspiração através da plenitude do Espírito Santo não é apenas algo de que se lê, canta ou estuda nos cultos regulares das igrejas, mas também deve fazer de nós bons servos de Deus, como missionários na vida cotidiana, na família, nos estudos, no trabalho, com os amigos e na sociedade em geral. Então, a inspiração através da plenitude do Espírito Santo não é apenas algo que se lê, canta, estuda nas igrejas, mas também deve fazer de nós bons servos do Senhor, como missionários na vida cotidiana, na família, abre parênteses, a nossa Jerusalém, em termos de campo missionário, nessa ilustração, Atos 1:8, fecha parênteses. Nos estudos, abre parênteses, campo do conhecimento e do preparo, fecha parênteses. No trabalho, abre parênteses, campo profissional, fecha parênteses. Com os amigos e em relação a todo o planeta, abre parênteses, campo social, fecha parênteses. Existe, claro, os sacerdotes vocacionados e inspirados para a construção e a administração do tabernáculo e todos os objetos descritos nos capítulos 25 a 27 e 30. Mas o dom do Espírito, com suas múltiplas dádivas e capacitações espirituais, Romanos 12, 1 ao 21, prepara, motiva e encoraja cada crente a ser um missionário do Senhor neste mundo, onde Deus o colocar, para testemunhar do amor e do poder de Deus para a salvação eterna de todos quantos Deus separou para si mesmo. Por gentileza, vamos abrir em Romanos capítulo 12, onde está falando sobre a vida como culto espiritual, e também como servir por meio de dons. Vamos ler aqui: portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Versículo 2: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, ele vai apresentar uma série de aplicações práticas à teologia explanada do versículo 1 até o versículo 11. Segundo Paulo, a fé sincera e verdadeira em Jesus Cristo manifesta-se na obediência amorosa e dedicada à sua palavra. Jesus Cristo foi o último e suficiente sacrifício
e pagou todo o pecado humano diante da lei de Deus, concedendo ao crente livre acesso à presença do Pai. De Cristo em diante, os sacrifícios passaram a ser prestados no templo do corpo humano, no Santo dos Santos do coração, onde habita o Espírito Santo. Como toda doutrina tem seu lado prático, o ensino de Paulo vem acompanhado de exortações éticas muito semelhantes ao ensino de Cristo Jesus nos 4 evangelhos, principalmente no conhecido Sermão do Monte. Paulo usa a palavra grega parastesai, a qual já havia usado em 6:13-19, com o sentido de, entre aspas, apresentação, dedicação, oferta. Temos aqui uma descrição mais abrangente das virtudes proporcionadas pela ação do Espírito Santo à vida dos cristãos sinceros. Paulo ainda esclarece que o culto prestado pelos cristãos é diferente do culto meramente cerimonial prestado no templo em Jerusalém. Ao usar o termo grego lógicos, Paulo caracteriza, veja só, Paulo caracteriza o culto cristão como sendo uma atitude pessoal e diária de devoção, adoração e serviço a Deus e aos nossos semelhantes. A expressão lógicos confere ao culto a qualidade de, entre aspas, espiritual e autêntico, fecha aspas, algo um tanto diferente da expressão racional publicada por algumas versões. Voltando em Êxodo 31, versículo 6, continuando: eis que estou enviando a ele por companheiro a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado-te para realizar. A tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela e toda a mobília da tenda. Versículo 8. A mesa com todos os seus utensílios sagrados, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios santos, a bacia com sua base. Versículo 10. As vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes para cada um de seus filhos, quando ministrarem como sacerdotes, o bálsamo especial para as unções e o incenso de exclusivo perfume para o lugar santíssimo. Eles, pois, farão tudo exatamente de acordo com o que te ordenei. O dia de Sabá, o sábado. O dia de Sabate, o sábado. Versículo 12. E falou ainda o Senhor a Moisés, Versículo 13. Fala aos filhos de Israel e orienta-os, Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor, que vos santifica. Versículo 14. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado para a morte. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte. Todo o que realizar nesse dia algum trabalho será exterminado do meio de seu povo. Durante 6 dias se deverá trabalhar. O 7º dia, porém, é o sabate, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração a Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia de sabate, sábado, deverá ser executado sumariamente. Versículo 16. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Versículo 17. Será um sinal
de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. Deus entrega a lei a Moisés. Versículo 18. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Na versão Almeida Revista Corrigida, versículo 18, e deu a Moisés, abre parênteses, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, fecha parênteses, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Por gentileza, abramos nossas Bíblias no livro abramos em 2 Coríntios 3:3. Aqui leremos: vós mesmos tendes demonstrados que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Veja só, os documentos e as cartas eram comumente redigidos sobre pergaminho ou papiro. Paulo compara o desbotamento natural de tinta, entre parênteses, letras, e sua facilidade de ser encoberta com a marca indelével e permanente do Espírito. A palavra de Deus está escrita no coração dos crentes, não em placas de argila ou pedra, como no Sinai. Paulo explica logo a seguir a importância dessa diferença entre a antiga e a nova aliança. Vamos ler também o versículo 5 de 2 Coríntios 3. Nós lemos o versículo 3, vamos ler o 4 e o 5. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Agora o 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Como no início desta leitura, nós lemos que toda a capacidade, habilidade, inteligência, tudo vem das mãos do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo responde aqui a pergunta levantada em 2,16, no capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: para estes últimos somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa flagrância da vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Aí nós lemos agora: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então nós entendemos que a nossa força, capacidade, dons, talentos, tudo vem do Senhor. O cristão maduro tem plena consciência dessa verdade e por isso desenvolve uma autoestima equilibrada, louvando a Deus pela maneira como foi criado. Salmos 139, do 13 ao 17. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe
Muito bem. Vamos ler aqui a partir do versículo 1 do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Veja só, este salmo dá início a uma coletânea de 8 hinos davídicos. Por meio deste cântico, o salmista e a congregação dos crentes louvam a Deus pelo auxílio salvador e libertador, providência do Senhor em resposta às preces dos seus filhos contra as ameaças e ataques dos adversários. Este versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos da seguinte forma: Le David Ordechá Veshal Libi Neged Elohim Azamerreca. Continuando, versículo 2: Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discerne minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim tua mão. E tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Vamos ler também o Salmo 138. Graças a Deus por seu socorro. Eu te elevo, ó Senhor, de todo o meu coração, canto teus louvores na presença dos poderosos. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Eu tinha lido este salmo do início, se refere a esse Salmo 138, eu tinha lido errado. Então, mas agora vamos ler aqui o comentário da Bíblia King James sobre o que acabamos de ler. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Davi edificou um tabernáculo para abrigar a arca. Embora muitos salmos atribuídos a Davi refiram-se ao, entre aspas, templo, o amor e a fidelidade do Senhor, ao responder às orações dos crentes, fazem seu nome, abre parênteses, sua presença gloriosa, fecha parênteses, e a sua palavra, abre parênteses, suas promessas e ensinos, fecha parênteses, mais preciosos que tudo quanto um rei possa desejar. A resposta de Deus às nossas orações é imediata, sendo que as primeiras bênçãos concedidas são, entre aspas, poder e vontade, para continuar lutando. As demais bênçãos, que fazem parte da resposta, vêm no devido tempo. Vêm no devido tempo. Continuando, versículo 3: No dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas de tua boca. Celebrem eles os caminhos do Senhor. Grande é a glória do Senhor, pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes, e de longe reconhece o altivo. Olha só, os soberbos se acham tão resolvidos e autossuficientes que rejeitam a própria palavra de Deus, a própria graça do Senhor, motivo pelo qual o Senhor também os aguarda à distância, enquanto eles estão muito ocupados adorando a si mesmos. Os humildes, entretanto, reconhecem suas limitações. Os humildes, entretanto, reconhecem suas limitações e a extrema necessidade que têm de Deus, e abrem seus corações ao Espírito Santo. Lucas 1, 51, 52, Tiago 4, 6 e 7. Vamos ler Lucas 1, 50, 51, 52. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. 51. Ele operou poderosos feitos com seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Versículo 52. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Versículo 53. Supriu abundantemente os famintos,
mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Observemos, Deus supre os famintos de bênçãos espirituais e bens materiais, de pão e justiça. Efésios 1:3 com 1 Samuel 2:5. Especialmente quando eles aprendem o que é, entre aspas, temer ao Senhor. Especialmente quando eles aprendem o que é, entre aspas, temer ao Senhor. Abre parênteses. Viver em harmonia e respeito à vontade revelada de Deus na sua palavra. Fecha parênteses. Glória a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é ter medo de pecar contra o Senhor, é ter medo de desagradar a Deus. Por isso que nós devemos, em todas as áreas da nossa vida, consultar, antes de tomar as decisões, consultar a palavra de Deus, para nós vivermos em conformidade com a palavra de Deus. Nós lemos então Êxodo capítulo 31. Se Deus permitir, amanhã estaremos lendo Êxodo capítulo 32.